Se tem uma coisa que eu luto constantemente, todos os dias, é para não ter um coração rebelde, nem contra Deus, nem contra as minhas autoridades. Porque toda rebeldia será castigada. Filhos, não se rebelem contra os seus pais. Você que está debaixo de autoridade, não se rebele contra seus líderes. Se Deus não te quer mais ali, Ele vai te tirar. Ele vai te expulsar. O que não é teu, Ele te tira. E o que é teu, ninguém consegue roubar também. Ele vai dar na sua mão. Só continua cumprindo os princípios e fazendo a vontade de Deus. Absalão, um homem que tinha tudo para dar certo, morre em desgraça. Absalão, rico, bonito, filho do rei, temente a Deus, é perseguido e é esfaqueado no coração. Davi, quando recebe a notícia, chora. Porque Davi valorizava tanto os princípios eternos e amava tanto a Deus que ele sabia que aquilo era uma tragédia e não uma vitória. O povo comemorou porque Absalão morreu, afinal de contas um rebelde morreu, mas Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, mesmo com o seu inimigo morrendo, ele chorou. Você precisa decidir hoje se você quer ter o coração de Davi ou o coração de Absalão. Sabe alguém que eu vejo como o coração de Davi? Abraão. Sabe em que cena? Quando ele está com Ló, está brigando com Ló, porque eles estão prosperando, e os pastores das ovelhas de Abraão começam a brigar com os pastores das ovelhas de Ló. Está lá em Gênesis 13, 14, e Abraão fala assim para Ló: olha, vamos parar de discutir, nós somos irmãos, nós somos familiares, não dá para te ficar brigando não. Faz o seguinte, ó, nós estamos aqui, essa terra toda é nossa, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deixou Ló escolher primeiro. Davi sempre tinha essa consciência: o que é meu é meu. Você pode ir para onde você quiser, meu filho. Quem carrega a bênção sou eu. Para onde eu for, a bênção vem comigo. Esse coração de Davi era impressionante. O rebelde, coração rebelde, não, eu quero aqui, ó, as campinas de Sodoma, lá, tudo verde, porque Ló escolheu um lugar bonito, lá, tudo verde, cheio de palmeiras, e Abraão teve que ir para um deserto. Mas a bênção não está em lugares bonitos, a bênção está dentro daqueles que são abençoados por Deus. Então Absalão, por mais que fosse um homem bonito e capaz, estava sem a bênção de Deus. Poderia tê-la, mas preferiu o caminho da rebeldia. E Davi, tendo a bênção de Deus, ninguém pôde removê-lo daquele trono. Eu quero o coração de Davi, um coração que se arrepende, um coração que honra as pessoas, um coração que não se alegra com as injustiças. E eu rejeito o coração de Absalão, um coração rebelde, está sempre contra todo mundo, que está sempre querendo tomar o que não é teu. A Bíblia diz que a herança, quando é antecipada, se torna uma maldição. Gente que quer pegar a herança antes do tempo. O filho pródigo fez isso. Pai, me dá herança. Ele tomou a herança em vida. Herança é para quando os pais morrem. Ele tomou antes. E a Bíblia diz que a herança antecipada se torna uma maldição. Absalão tentou tomar antes do tempo. Um dia ele poderia ter sido rei, mas tentou tomar antes do tempo. Já ia ser dele. Isso me lembra o diabo quando tenta Jesus no deserto. Lembre-se só que o diabo não leva Jesus para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. E lá ele é tentado pelo diabo. O diabo não te conduz para lugar nenhum. Ele só tenta confundir tua mente no lugar onde o Espírito te plantou. E ele está ali no deserto, orientado pelo Espírito, e o diabo se apresenta e começa a tentar Jesus. E uma das tentações, ele leva Jesus num alto lugar, mostra os reinos do mundo e fala: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes. Jesus olha para ele e combate com a palavra: só adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele dará culto. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quem é o rei das nações? Para quem conhece a Bíblia deixa claro, quem é o rei das nações? Quem é o dono das nações? Jesus.
A Bíblia diz que ele comprou para si todos os povos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituiu reino e sacerdote. Reino e sacerdote. Mas onde ele compra as nações da terra? Na cruz. Através do seu sangue ele compra as nações da terra, ele compra toda a tribo e nação. Então o diabo, 3 anos antes, na tentação do deserto, a crucificação, 3 anos antes, o diabo tenta adiantar o que já seria de Jesus. As nações já seriam dele. O diabo só queria que ele pegasse herança antecipada para a bênção virar maldição. Mas Jesus, como conhecia a palavra, combateu o coração rebelde com a palavra. A melhor forma de você vencer a rebeldia é com a arma da palavra, da revelação. O diabo teve que bater em retirada, porque contra a palavra ele não consegue lutar. Contra o que está escrito, ele não consegue resistir. Na tua casa, se tiver a palavra aberta, o diabo vai sair da tua casa. No teu casamento, se a palavra estiver aberta, ele não vai conseguir mais confundir teu casamento. Na vida e na criação dos teus filhos, se a palavra estiver aberta, o inimigo não vai conseguir mais seduzi-los. Abra a palavra e declare sobre cada situação da tua vida. E jamais você vai alimentar um coração rebelde se estiver pautado na palavra. Seu coração será um coração de honra. Seu coração será um coração grato. Seu coração será um coração arrependido. Seu coração será um coração segundo o coração de Deus, como o de Davi. Nessa manhã, você precisa tirar toda a semente de rebeldia. Às vezes você está contra pessoas que você não poderia estar, com pessoas que são autoridades na sua vida. Às vezes você está contra seu pai, sua mãe. Às vezes você está contra um líder. Às vezes você está contra pessoas que até te ajudaram. E porque um dia erraram contigo, agora você está contra elas. Não alimente o espírito de rebeldia no seu coração. O espírito de rebeldia também é alimentado pelo orgulho de você começar a achar que deveria estar no lugar de alguém. Rebeldia. Como é que ele é isso e eu não sou? Eu que deveria estar ali. Rebeldia. Se fosse para você estar lá, você estaria. Deus não erra. Deus não erra. Deus não sabe errar. Tudo que Ele faz é perfeito. Se quem está ali é outra pessoa e não você, para de invejar o lugar dos outros, que isso é rebeldia. Trabalhe para conquistar aquilo que Deus separou para você desde a fundação do mundo. Ele já programou toda a sua vida. Trabalhe para conquistar o que Ele separou para você. Porque o que Ele separou para você ninguém toma, mas o que não é teu, você vai ter que quebrar princípio para tentar conseguir e não vai conseguir. Então não adianta ser rebelde. Porque a rebeldia, diz a palavra, nós lemos, é pior do que o pecado de feitiçaria. Eu quero orar por você e declarar que o espírito de rebeldia jamais encontrará o caminho da tua casa, jamais encontrará o caminho dos teus filhos, jamais encontrará o caminho do teu ministério, da tua empresa, jamais encontrará o caminho do teu coração. O espírito de rebeldia cairá por terra e Deus vai levantar corações sábios, corações de honra, corações segundo o coração de Deus.